Eis a primaz das Espanhas, a primeira das Espanhas. Na verdade, um título honorífico que ainda hoje os arcebispos de Braga gostam de ostentar, sublinhando, afinal, não só a grande antiguidade da cidade, mas também o facto de, segundo a tradição, ter sido a primeira cidade cristã da Península Ibérica. Um protagonismo que resulta do facto de, durante muitos séculos, ter sido a principal cidade, o principal povoado do Império Romano neste seu extremo, o noroeste da Península Ibérica. Foi no ano 16 a.C. que o imperador César Augusto fundou Brácara Augusta, que mais tarde, já nos inícios do século IV, com o imperador Diocleciano, iria mesmo ser transformada na capital de uma das províncias romanas, a Galécia. Não admira, por isso, que o subsolo desta cidade esteja pejado de relevantes vestígios arqueológicos, na sua esmagadora maioria da época clássica, mas há também de outros períodos, sendo que, na sua maioria, e vamos agora visitar alguns deles, são mais antigos que a Sé de Braga. Mas a ocupação e a exploração deste território, hoje coincidente com a cidade de Braga, começa muito mais cedo, na pré-história. E prova disso é este belíssimo monumento, localizado a 6,5 km do centro da cidade de Braga. Estamos na freguesia de Lamas e esta é a Mamoa e a Anta de Lamas. Um monumento que data do quarto e terceiro milénio antes de Cristo, no Neolítico e da Idade do Cobre, ou, se quiserem, um monumento com cerca de 5.000 anos. Regra geral, quando vemos uma anta, a ideia que temos é exatamente esta, de um conjunto de pedras, de esteios fincados, uma estrutura megalítica, grandes pedras, e depois com um chapéu por cima. É verdade que sim, mas também importa dizer que quando este monumento foi construído há 5.000 anos atrás, o dolmen, ou anta, não se via. Toda esta estrutura era coberta por um monte de terra e de pedra miúda. Era a Mamoa. Esta anta foi objeto de uma escavação arqueológica no final do século XX e depois todo o conjunto foi restaurado, de forma a exatamente permitir essa leitura, a da câmara funerária e a da Mamoa, que tapava tudo isto. Sim, uma câmara funerária, porque afinal nós estamos aqui perante um monumento de enterramento coletivo. Estas primeiras comunidades que se fixaram aqui em Braga destinavam estas estruturas em grandes pedras para aqui colocar os seus mortos. E sim, estamos a falar das primeiras comunidades que se fixaram em Braga, porque estes monumentos do Neolítico pertencem àqueles primeiros homens que, abandonando uma vida nómada e de recoleção e caça, uma economia predadora, passaram a sedentarizar-se, a fixar-se no território e a desenvolverem uma economia produtora, isto é, a produzirem os seus próprios alimentos, através da agricultura e da pastorícia. E por isso, este monumento é de um enorme significado. Estamos a falar, afinal, das primeiras comunidades, dos primeiros homens que se fixaram em Braga. Já depois do Neolítico e do início da Idade dos Metais, esta fixação e exploração do território por parte das comunidades humanas vai se intensificar de um modo muito significativo e de um modo muito especial durante a Idade do Ferro, no primeiro milénio antes de Cristo. E prova disso é o facto de que, em algumas elevações à volta de Braga, encontrarmos vários povoados típicos dessa época, os castros ou citâneas,
edificados pelos brácaros, o povo que vivia nesta região. Mas mesmo no interior da cidade existem alguns vestígios. Um dos mais relevantes foi descoberto já no início do século XXI, a quando das obras de remodelação e modernização aqui da estação ferroviária. E o que é que temos aqui? Nada mais, nada menos do que um balneário pré-romano. Datará dos últimos séculos antes da ocupação romana. No fundo, tem pouco mais de 2000 anos. Um balneário, um monumento para banhos quentes, algo que de resto, depois, durante o período romano, vai ser muito intensificado com as saunas, as termas, mas os brácaros já desenvolviam esses banhos. E aqui nós podemos perceber um pouco como é que isto funcionava. O local é um local estratégico. Aqui confluíam duas pequenas ribeiras da bacia do Cávado. E essa água vai ser utilizada quer no exterior para banhos frios, quer no interior. Sim, isto era uma construção. Tinha uma câmara a qual se acedia por uma porta muito pequenina, exatamente para evitar perdas de calor, porque no seu interior pedras incandescentes, juntamente com a água, provocavam o vapor para os banhos a vapor que aqui se desenvolviam no interior desta estrutura. Uma estrutura que apresenta também alguns elementos muito curiosos. É que algumas das pedras que aqui foram utilizadas têm enormes dimensões. E uma interpretação, no mínimo tentadora, mas que carece ainda de aprofundamento, é que alguns destes grandes esteios megalíticos, feitos com grandes pedras, possam ser eventualmente a reutilização de menires ou estelas, até de épocas anteriores, da Idade do Bronze ou mesmo da Idade do Cobre. Ainda relacionado com as águas e com algumas divindades que lhe andam associadas, aqui em Braga existe um monumento arqueológico de destaque, a Fonte do Ídolo. Está classificada como Monumento Nacional desde 1910 e, ainda há poucos anos, era considerada como um dos monumentos epigráficos, isto é, monumentos com epígrafes, com inscrições na rocha, dos mais estudados em toda a Península Ibérica. E, no entanto, ainda hoje, é um monumento rodeado de algum mistério, várias teorias, várias explicações para as inscrições que aqui temos. Bom, e o que é que aqui temos? Diz logo, de facto, uma fonte. Ainda hoje podemos observar a água que emerge aqui entre estes afloramentos graníticos. E é uma fonte que também aqui, de algum modo, nos marca a passagem desse mundo pré-romano, da Idade de Ferro, para a romanização. Isto porque, se em grande parte o aspecto atual data do século I depois de Cristo, é muito provável que, no entanto, enquanto santuário ligado às águas, ele seja anterior. Sim, santuário, porque, por exemplo, uma das inscrições que aqui podemos observar é dedicado a uma divindade indígena, um deus local anterior à romanização, Tongo Nabiago. Mas as inscrições que aqui nos aparecem remetem-nos também para outros mundos, e já claramente da época romana, e até alguns motivos decorativos, como por exemplo este frontão, onde surge no topo a figura de uma pomba e também um busto. Mas, igualmente, de destaque é esta outra gravura, uma figura togada, isto é, com toga. E também ela tem sido objeto de várias interpretações. Há quem aqui queira ver uma divindade romana a quem esta fonte, estas águas, às quais provavelmente se atribuiriam características mágicas, como virtudes curativas, enfim, não sabemos, mas para lá dessas interpretações de ser eventualmente uma divindade associada ao culto das águas, há também quem ache que afinal pode ser nada mais, nada menos do que Célicos Fronto. E quem é este Célicos Fronto? É o homem, também segundo a inscrição, sabemos que mandou, nesse século I, gravar aqui estas inscrições e supostamente oferecer
esta fonte, este santuário, embora, como vos dizia, ele provavelmente seja de origem pré-romana. Embora os vestígios de Brácara Augusta se espalhem um pouco por toda a cidade, há em Braga um local privilegiado para abordarmos a imponência, a grandeza da cidade romana. Aqui somos por vezes quase esmagados por esses vestígios. Este lugar é o Museu Dom Diogo de Sousa. Fundado em 1908, este é um dos grandes museus de arqueologia do nosso país. Desde 2007 passou por estas novas e modulares instalações. Diogo de Sousa, o patrono, foi um arcebispo de Braga dos inícios do século XVI, que muito dentro do espírito renascentista, de valorização do mundo clássico, se preocupou em colecionar muitas das antiguidades de Brácara Augusta, tornando-se, por isso, um dos pioneiros da arqueologia em Portugal. O museu, de facto, é impressionante quando queremos abordar Brácara Augusta. Um enorme conjunto de materiais, desde aqueles mais comuns até aos mais excepcionais. Por exemplo, a sua coleção de marcos miliários, que sublinhavam a importância também viária de Brácara Augusta, na encruzilhada de muitas das mais importantes vias que cruzavam o noroeste da Península Ibérica. Importantes são também os vestígios e as marcas, por exemplo, das práticas funerárias que se desenvolviam em Braga durante o período romano. A escassos 200 metros de distância do Museu Dom Diogo de Sousa, encontramos um núcleo arqueológico de grande relevo. Estamos no alto da Cividade, ou o Monte de Maximinos, e estamos também muito próximo daquele que era o centro cívico, social, religioso de Brácara Augusta, o Fórum, o centro da cidade. As escavações arqueológicas que aqui foram realizadas nas últimas décadas do século XX revelaram imponentes estruturas, nomeadamente de um extenso edifício termal datado do século II, tendo sobrevivido durante os séculos seguintes. Aqui apercebemos de diferentes espaços onde se circulava entre ambientes mais frios e ambientes mais quentes. Aliás, aqui podemos ainda observar também as estruturas de aquecimento. Tudo isto, de resto, se encontra muito bem documentado e explicado através de uma maquete no Museu Dom Diogo de Sousa. O museu, de resto, está recolhido uma boa parte do espólio que aqui foi retirado. Mas também aqui ao lado, e descoberto apenas em 1999, encontramos um outro monumento arqueológico notável, o Teatro Romano de Braga, e esse ficava mesmo contíguo ao Fórum. Uma estrutura que está ainda a ser objeto de intervenção, um processo moroso. De resto, se tivermos em conta que estamos a falar de um espaço destinado a cerca de 4.500 espectadores. Ao longo das últimas décadas têm sido inúmeros os achados arqueológicos em Braga, um pouco por toda a cidade. E também, não raras vezes, são objetos de intervenções arqueológicas, estudos e também a sua valorização, nomeadamente com a sua exposição e visita ao público. Por vezes com soluções muito engenhosas, como por exemplo aqui, no restaurante Atípica, em que o pavimento em vidro nos permite visualizar
os vestígios arqueológicos que aqui foram detectados. Neste caso, na sua maioria, da época medieval, mas também com alguns achados relevantes de época romana. Claro que na sua maior parte, estes achados nas últimas décadas não são estruturas monumentais, como vimos no teatro, nas termas. Muitas vezes correspondem às casas, às habitações familiares, nomeadamente às domos. Têm sido detectadas várias. O próprio Museu Dom Diogo de Sousa foi construído sobre uma domus. Mas também, por exemplo, no claustro do Seminário de São Pedro e São Paulo. Enfim, são muitas as domos que nós conseguimos hoje detectar e visitar aqui em Braga. Um outro edifício habitacional da época romana, uma casa, uma domus, foi encontrada e escavada no final do século XX, no interior daquilo que tinha sido uma escola primária, a Escola Velha da Sé. A conservação das estruturas que então apareceram deram lugar a um arqueossítio, um lugar visitável e muito pedagógico. Aqui, através da consolidação dessas estruturas desta casa, percebemos afinal quais eram os diferentes compartimentos que a constituíam e qual a função de cada um deles. Mas aqui, através também destes passadiços, de vitrines, de quadros explicativos, apercebemos muito sobre a arquitetura e também algumas manifestações de arte que as casas romanas, domos como esta, apresentavam. É dado, por exemplo, um destaque aos mosaicos, porque aqui surgiram também mosaicos. Como é que eram concebidos? Qual os seus motivos decorativos? As escavações revelaram aqui uma longa diacronia, isto é, uma longa duração, ocupação deste sítio. Se é verdade que no seu aspecto atual estas estruturas nos remontam a uma casa, grosso modo, do século IV, também é verdade que as escavações nos revelaram que a ocupação deste sítio remontava pelo menos ao século I. Isto se recuarmos em relação a esta casa romana. Mas também é verdade que esta longa diacronia, os vestígios que aqui surgiram, nos levam até à época medieval, uma vez que aqui foram detectados também vestígios das velhas muralhas de Braga medieval. Enfim, um espaço histórico, e não admira, porque afinal encontramos daquele que vai passar a ser, da Baixa Idade Média, o coração de Braga, a sua Sé. Estamos agora nas traseiras, junto à cabeceira da Catedral de Braga. Tanto quanto nos têm permitido as investigações, nomeadamente arqueológicas, durante a época romana, nós aqui encontramos-nos já muito próximo da muralha, ou seja, numa zona já quase de subúrbio da Brácara Augusta. Mas, a partir da Baixa Idade Média, este torna-se claramente o centro da cidade medieval. Aliás, é muito habitual haver esta deslocação do centro das cidades romanas para outros lugares durante a Idade Média. Na época romana, este seria muito provavelmente uma zona associada a um extenso mercado. Mas é aqui, de facto, que a partir da Baixa Idade Média, com a origem da nacionalidade, nós vamos ver surgir a catedral dessa que, segundo a tradição, é a primeira diocese cristã neste extremo do Império Romano. E esta também, uma área que tem sido objeto de intervenções arqueológicas, nomeadamente no próprio interior da catedral, nos finais do século XX, e que revelaram interessantíssimos vestígios, por exemplo, de uma construção com uma planta basilical, remontando, por isso, para épocas muito antigas, a origem desta catedral, pelo menos enquanto espaço religioso. Aliás, aqui surgiram também os alicerces da primitiva Capela Mor românica e também vestígios muito, muito interessantes de uma oficina de modelagem e de fundição de sinos.
Mas é também aqui na cabeceira da Sé que nós podemos contemplar um outro interessantíssimo vestígio arqueológico. Uma pedra epigrafada, isto é, com uma inscrição de época romana e que foi reutilizada aqui na construção da catedral. É esta. E tem dados muito interessantes, porque afinal é uma inscrição de caráter religioso, ou seja, sublinhando que este espaço onde foi erguida a catedral, já na época romana, teria provavelmente essa vocação religiosa. Só que o que aqui nós podemos ler é que Lucrécia, uma sacerdotisa de Roma e de Augusto, dedica esta inscrição a uma divindade. Qual? E aqui é que é verdadeiramente uma surpresa. A Ísis. Ísis, uma divindade egípcia. E isto vem sublinhar, uma vez mais, uma importante característica do Império Romano e que foi, de resto, uma das bases da sua longa sobrevivência. A de ter sido, durante grande parte da sua existência, um império que, do ponto de vista religioso, era muito tolerante. Deixava que muitos cultos e religiões convivessem e se mesclassem, dando origem a interessantes fenómenos de sincretismo, mistura de religiões. E vejam, uma sacerdotisa de Roma, aqui, prestando culto a uma deusa egípcia. Aliás, é este sincretismo e esta grande tolerância que fará também com que seja no seio do Império Romano que iremos ver nascer e se difundir o cristianismo. Cristianismo que deixa também em Braga interessantíssimos testemunhos arqueológicos. A escassos 4 km do centro de Braga, Dume é um lugar crucial para entendermos as origens mais do cristianismo, do catolicismo em Portugal. E um circuito arqueológico subterrâneo debaixo aqui do adro e da própria igreja vão nos ajudar a perceber porquê. Com efeito, as intervenções arqueológicas que aqui se desenvolveram a partir dos finais da década de 80 do século XX revelaram um conjunto notável de vestígios arqueológicos e com uma longa diacronia. Desde logo, testemunhos da existência de uma vila romana, isto é, de uma casa rural imponente, datada do século I e II. Ainda hoje podemos aqui observar alguns dos testemunhos das estruturas dessa casa, que se vai prolongar até ao século VI e teve várias fases, uma delas, por exemplo, associada a um balneário já do século III e IV. Mas é com efeito no século VI que nós encontramos aqui um outro conjunto notável de vestígios arqueológicos e que, afinal, de algum modo haviam suscitado a intervenção neste sítio. E porquê? Porque Dume é uma peça fulcral para as origens do catolicismo no nosso território. É um lugar que está, de um modo incontornável, associado a um famoso santo dos inícios do século VI, São Martinho de Dume, sintomaticamente conhecido como o apóstolo dos suevos, porque foi ele o responsável pela conversão dos suevos, que já eram cristãos, mas arianos, agora ao catolicismo. E aqui foram detectados importantes vestígios como estes, desse mosteiro do século VI que anda associado à ação de Martinho de Dume. Martinho de Dume, que é originário da atual Hungria, sabemos que passou por um importante santuário católico em França, Tours, associado também a um muito importante São Martinho de Tours, mas que depois vai ter, com efeito, essa ação crucial da conversão dos suevos ao catolicismo. E aqui surgiu também os vestígios de uma basílica construída nessa época. Aliás, do circuito arqueológico e museológico faz parte também a Sala do Túmulo, onde podemos observar o sarcófago que a tradição atribui a São Martinho. É de facto uma belíssima e excepcional peça
tumular no nosso país, evocando-nos, de facto, esses tempos interessantíssimos, algo nebulosos, da alta Idade Média e da expansão do catolicismo. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.